Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica dominical aqui na Igreja Batista Boas Novas, em Guarituba. Hoje é dia 16 de agosto de 2020, agora são próximo das 9 horas. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 10 a 11. Também quero bem-vindar os irmãos que nos acompanham nessa transmissão online pelo Facebook. Agradeço a participação de todos. E nesta manhã nós vamos dar início, e quem vai fazer a diligência nesta manhã vai ser o irmão Leonardo. Quero convidá-lo, ele dará sequência na leitura e na regência dos hinos. Então quero convidá-lo aqui à frente, na liderança, na regência. Que Deus abençoe a todos. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Fazer a nossa leitura do Efésios, capítulo 5, versículo 10 a 11. Pedir ao irmão Sebastião, posso ler? Efésios 5, versículo 10 e 11. A palavra de Deus fala: provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-a. Amém. Amém. Vamos cantar nosso primeiro hino, número 1 do Anjo Melodia, hino de louvor. Estamos gratos ao Senhor e pedindo a clemência do Senhor o perdão, Pai. Muito obrigado, Senhor. Estamos gratos a Ti pela chuva também que está caindo nessa terra, Pai, que é necessário, Pai, para molhar as plantas nas roças, Pai. Muito obrigado, Senhor. Estamos gratos a Ti pela oportunidade, mais uma vez, o Senhor nos dá de nós poder estar vindo na casa do Senhor para ouvir a Sua palavra, não só ouvir, mas também praticar ela, Pai. Muito obrigado, Senhor. Estamos gratos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que já ora agradecido. Amém. Para o nosso próximo hino, pedir a todos que podem se colocar em pé. 65, tão perto está o Senhor. Não o deixarei.
ainda em pé. 65, agora do hino de louvor. Amor glorioso. Pai querido, muito obrigado por essa manhã chuvosa aqui em Guarituba. Nós estávamos clamando ao Senhor que nos fosse favorável, ó Deus, por causa dessa seca e também por causa dessas queimadas que tem colocado aqui no entorno do nosso bairro. Nós, ó Deus, lhe somos gratos por causa da chuva, que tem nutrido a terra, arado a terra, ó Deus, para que inclusive possamos colher bons frutos e tenhamos bom ar para respirar. Ó Deus, obrigado por essa manhã onde a igreja se reúne nesse bairro para cultuá-lo na beleza da tua santidade. Deus, esteja com a dirigência, com as músicas, com aquilo que vamos apresentar ao Senhor, que lhe seja agradável. Nós lhe somos gratos, por amor de Jesus oramos. Amém? Amém. Então, nosso último hino, 478, apenas a primeira estrofe. Tua voz escuto a convocar. Obrigado a todos. Chamando agora o pastor. Muito bem, obrigado a todos, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. As crianças vão subir agora para o culto infantil, tá bom? Então quero convidá-las com muita calma. Se a nossa visitante quiser permanecer com a mamãe, por caso está estranhando a igreja, pode permanecer, tá bom? Obrigado. Então as crianças vão subir com a dona Juliana para o culto infantil e nós que aqui ficarmos vamos estudar a palavra de Deus no culto.
de Escola Bíblica Dominical nesta manhã, quero convidá-los. Abra sua Bíblia no livro, na carta de Paulo à igreja aos Efésios, por favor. Efésios capítulo 5. Nós estamos transmitindo esse culto pelo Facebook, haja vista que ainda estamos em flexibilização reduzida, né? Então, alguns poucos irmãos estão conosco nesta manhã, alguns devido a restrição que ainda nos acomete, estão assistindo seus cultos de casa. Mas agradeço aí a presença de todos esta manhã, tanto quanto aqueles que estão nos acompanhando precisamente agora, 9 horas e quase 10 minutos, e alguns outros que vão acompanhar mais tarde, né? Porque a transmissão fica ainda disponível no Facebook. Efésios capítulo 5, por favor, versículo 10 e versículo 11. Esta manhã eu quero lhes falar sobre música cristã. Não necessariamente sobre estilo musical, talvez numa outra ocasião poderemos abordar sobre estilos musicais. Mas hoje, esta manhã, eu quero abordar com os irmãos alguns princípios que vão nos ajudar. Quais músicas eu devo ouvir e quais músicas eu devo usar para louvar a Deus, né? Como que eu faço essa seleção das músicas que eu posso ouvir e quais músicas eu devo usar para louvar a Deus? Esses princípios que trarei esta manhã se aplicam nas mais diversas áreas da vida, porque são princípios bíblicos, né? E o que são princípios bíblicos? Ora, princípios bíblicos são regras imutáveis baseadas no caráter de Deus, né? Princípios bíblicos são regras imutáveis, não muda com o passar do tempo, não muda dependendo do meu estado de espírito, não muda dependendo da localidade geográfica da qual eu me instalo. São regras imutáveis, baseadas no caráter de Deus. Obviamente que quando nós olhamos para o culto cristão, alguns elementos foram introduzidos ao culto ao longo do tempo, coisas que não existiam, por exemplo, nos dias de Cristo. Por exemplo, existem coisas que nós adotamos no culto, que temos aqui no culto, que não existia nos dias de Cristo, não existia, né? Nos dias dos apóstolos, né? E esses elementos, alguns desses elementos não são pecaminosos, não ofendem a Deus porque favorece o culto, ajuda o culto cristão no seu desenvolver nesse ato que nós temos de adorar a Deus na beleza da santidade dele, de cultuá-lo. Alguns elementos foram introduzidos na igreja, que não existia, né? Esse modelo que nós temos aqui de igreja não existia nos dias de Cristo, obviamente. Eu vou tecer alguns comentários a respeito disso. Mas também alguns outros elementos foram introduzidos ao culto cristão, que ao invés de ajudar, complica. Ao invés de favorecer o culto, desfavorece o culto. Ao invés de promover espiritualidade, pureza, não. Produz sim, muitas das vezes, confusão e desejo da carne. Acaba alimentando, favorecendo os desejos da carne, incentivando inclusive posturas que são contrárias à palavra de Deus, né? A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 12 que o culto a Deus que nós vamos oferecer a Deus deve ser um culto racional, né? Por aí nós já eliminaríamos muito daquilo que tem sido introduzido no culto cristão nas igrejas espalhadas pelo mundo. Irmãos, veja uma coisa, perceba os irmãos, mesmo aqueles elementos, né, explicitamente presentes, claramente expostos na Bíblia Sagrada, né? Ou seja, elementos bíblicos já causam uma certa dificuldade para algumas igrejas. Está na Bíblia. Imagina aqueles elementos que não estão na Bíblia, né? Por exemplo, é bíblico usar os dons na igreja?
Sim ou não? Em voz alta. Sim ou não? Sim, usar os dons na igreja é bíblico. Mas a igreja de Corinto foi censurada. Ela foi repreendida duramente pelo apóstolo Paulo. Está vendo? Os dons, usar os dons na igreja é bíblico. Mas dependendo do modo, da forma como é usado os dons, mesmo aqueles elementos explicitamente bíblicos, já é passivo a censura, já é passivo a repreensão. E o que se dizer daqueles elementos que não existiam, não foi ensinado explicitamente, olha, isto vai haver no culto cristão. Imagina esses elementos. Se o uso dos dons, que deve ser usado no culto cristão, na celebração, na igreja, já causou dificuldade, que o apóstolo Paulo teve que puxar a orelha, imagina. Então quer dizer que só porque eu falo em nome de Deus, ou porque eu uso em nome de Deus, eu vou usar deliberadamente? Não, tem regras, né? Tem princípios que vão nortear o uso daqueles elementos no culto cristão. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês. É bíblico celebrar a ceia na igreja? Sim ou não? Sim! É bíblico, é um elemento que o próprio Jesus falou que a igreja deveria observar. Escuta, mas mesmo a celebração da ceia foi passivo à censura, foi passivo à repreensão. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele repreende duramente a igreja pelo fato de que eles estavam fazendo mau uso da ceia do Senhor. Então perceba, os irmãos, será que eu não vou poder tocar na música da igreja? Só porque é música da igreja? Só porque fala de nome de Deus? Não. Mesmo as músicas tocadas na igreja, mesmo as músicas que os irmãos ouvem em casa, na sua vida particular, sim, a música é passiva à censura e à repreensão. Se a ceia do Senhor foi passiva à repreensão do apóstolo Paulo, pelo mau uso daquilo que estava sendo feito, a minha música não vai ser? Quem falou isso para você? Um outro exemplo muito claro que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Será que é permitido liderança humana na igreja? Um homem presidir uma igreja? É bíblico o homem presidir uma igreja? É lógico que é. A Bíblia fala que Deus trouxe um para mestres, outros para apóstolos, outros para evangelistas. Nós temos cargos na igreja, nós temos líderes na igreja. Isso é bíblico. Eu devo obedecê-los, eu devo honrá-los, eu devo ouvi-los. Agora, será que porque tem liderança na igreja não vai haver confusão na igreja? Bem, líderes foram colocados por Deus, mas mesmo os líderes, elemento bíblico, explicitamente que encontramos facilmente nas páginas da Bíblia Sagrada, mas mesmo os líderes são passivos à censura, à repreensão, à correção. Por que não? Tanto é fato que na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, nós encontramos o apóstolo Paulo duramente censurando aqueles que falavam: eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fala: e acaso Jesus Cristo está dividido? E ele censura aquelas pessoas, ele corrige aqueles líderes que estavam causando divisão na igreja. Então nós percebemos, irmãos, que mesmo aqueles elementos que nós encontramos, que Jesus falou claramente, isso vai acontecer na igreja. Na hora que vocês se reunirem para cultuar a Deus, vai haver esses elementos. Jesus falou claramente. Perceba, esses elementos, tem outros, ok? Esses elementos, você percebe que a igreja precisou de correção, a igreja precisou de exortação, a igreja precisou de ensino, e eles precisaram atender essas orientações, porque eles estavam pecando contra Deus, mesmo usando os dons. Eles estavam pecando contra Deus, mesmo celebrando a ceia. Eles estavam pecando a Deus, mesmo obedecendo aos seus líderes e honrando eles. Agora, quando a gente trata de música, não, a música depende do desejo, do espírito da situação, do contexto social, do contexto cultural de cada sociedade. Quem falou isso para você?
Mesmo a música tocada na igreja está passivo à censura, sim. E como é que eu vou nortear-me? Como que eu vou nortear a igreja? Quais músicas eu devo ouvir? Quais músicas eu devo ouvir? Quais músicas eu devo usar a Deus? Pois bem, eu vou ter que usar elementos, eu vou ter que usar princípios bíblicos para me ajudar a fazer essa seleção. E eu vou perceber que algumas músicas que eu ouço eu vou precisar parar de ouvir. Porque pode ser que eu esteja pecando contra Deus. Talvez eu vou ter que ver a música que eu uso na igreja e algumas delas eu vou ter que colocar de lado, porque essa música contém princípios que ofendem a Deus. Então, irmãos, nós observamos que a igreja, ao passar do tempo, ela foi incorporando, ela foi adicionando elementos que nós não encontramos explicitamente na Bíblia Sagrada, né? Na medida que a igreja se desenvolvia ao longo dos séculos, a igreja ela foi fundada em Atos capítulo 2. Provavelmente, vamos chutar aí, ano 33, 34 depois de Cristo. A igreja passou a existir. Então a igreja tem mais 2.000 anos. Nesses 2.000 anos de história, a igreja ela foi se desenvolvendo, né? Ela foi tomando uma forma, um modelo. Por exemplo, a igreja que nós conhecemos hoje, né, institucionalizada, a igreja que conhecemos hoje oficializada, organizada juridicamente, isso não existia nos dias de Cristo. Tanto é fato que a igreja nos dias de Cristo, ela era clandestina. Ela não era permitida. Esse culto que nós vemos aqui, portão aberto, né? Os irmãos aqui livremente trafegando, transitando, vindo para cultuar a Deus, nós com um instrumento musical, em voz alta cantando. Isso nunca existiu, por exemplo, até o quarto século. Não podia. Você ia preso. Nunca se imaginou que a igreja, os primeiros discípulos que cultuavam a Deus, não estou falando que eles não cantavam, mas eu acredito que se eles cantavam, eles iriam salmodiar a Deus e baixinho, bem baixinho, né? Para ninguém ouvir, para o vizinho não ouvir, porque o vizinho pode ser que denunciasse a polícia romana e daqui a pouquinho a polícia estava batendo na igreja, prendendo e matando os líderes, porque a igreja era proibida. Nunca se imaginou usar um violão naqueles dias. Primeiro século, gente. Segundo século, gente. A igreja era perseguida. Então não tinha esse modelo. Bancos na igreja? Não tinha bancos na igreja. Esse modelo que nós temos aqui não tinha, não era permitido. Então, a partir do quarto século, né, com a institucionalização da Igreja Católica Apostólica Romana, né, a igreja foi permitida. E olha aqui, com restrição, porque tinha aí a igreja do Vaticano determinando como que as coisas iriam se desenvolver. Não era qualquer igreja, abrir igreja em qualquer esquina, século 21, meus amados. Século 21, quando a gente olha para trás, não existia isso não. Então a gente percebe que a igreja ela se desenvolveu. E alguns elementos foram trazidos para a igreja. Tem igreja, por exemplo, que tem danças na igreja, tem coreografia. Isso não existia, gente. Existe hoje em algumas igrejas. Mas nunca. Show? Você está louco? Show? Não, esses elementos não existiam na igreja primitiva. Eles cultuavam a Deus com música, é lógico que cultuavam. Eles ofereciam a Deus cânticos, aqui ó, cânticos espirituais. Já é um princípio, já vou falar daqui a pouquinho. Cânticos espirituais, sim, mas na discrição, na cautela. Deus vai ouvir não o volume da minha voz, Deus vai ouvir meu coração, Deus pode ouvir meus pensamentos. Cantarei a Deus com a mente, diz o apóstolo Paulo. Não precisa sequer de cordas vocais para cantar para Deus. Cantarei com a mente. Muitas pessoas naqueles dias salmodiavam a Deus. E Deus recebia. Não precisava de cordas, não precisava de som. E Deus ouvia o louvor deles. E ouvia muito bem. Deus não é surdo.
E nós percebemos que então, mesmo na área de música, a igreja precisa sim de limites. Não se toca tudo na igreja. Quem disse que se toca tudo na igreja? Nós temos uma cultura muito liberal, onde se permite tudo. Não se permite tudo. Quando Caim decidiu oferecer a Deus aquilo que ele queria, Deus aceitou? Olha nas páginas da Bíblia Sagrada. Não, eu vou adorar a Deus de modo subjetivo. O que é algo subjetivo? Parte do coração e da mente de cada um. Não, mas eu estou sendo sincero. Quem disse que sinceridade é critério, é princípio? Sinceridade, mas eu estou cantando com a sinceridade, eu estou sendo espontâneo. Mas quem disse que espontaneidade, quem disse que sinceridade é princípio norteador para a vida cristã? Quando Caim decidiu, não, eu vou oferecer a Deus do melhor da minha terra. Tem alguns infelizes que dizem o seguinte, não, mas desde que se toque bem, Deus aceita. Quem disse para você que Deus olha para talentos? Não disse o apóstolo Paulo que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas que não são, para reduzir em nada aquelas que são? Quem disse que Deus olha para aquelas pessoas que têm grande aptidão musical? Só porque toca bem, só porque canta bem? Não, Deus está olhando mais para o coração, meus amados. Porque quando Caim foi oferecer a Deus do melhor da terra, Deus recusou, não somente sua oferta, mas Deus recusou o próprio Caim. Pode ler o texto. Caim, diz a Bíblia, Caim e a sua oferta foram rejeitados por Deus. Porque ele queria oferecer a Deus segundo o coração dele. Não é segundo o coração dele, é segundo o coração de Deus. É segundo o coração de Deus. Então se eu vou apresentar alguma coisa a Deus, não é porque eu estou sendo sincero, não é porque eu toco bem, não é porque eu canto bem, não é porque eu estou sendo espontâneo. Não, irmãos, é porque é regrado por princípios bíblicos. E eu preciso observar se aquilo que eu apresento a Deus está cercado por princípios bíblicos. Tem muitas pessoas bem intencionadas, mas profundamente equivocadas. Profundamente equivocadas. Então nós precisamos olhar para esses princípios bíblicos. E se por acaso eu perceber que aquilo que eu estou usando, aquilo que eu estou fazendo, não se enquadra com algum princípio bíblico, eu preciso tomar a decisão de abrir mão. E tem um texto bíblico que me ajuda no trato dessa questão. Efésios capítulo 5, versículo 10 e 11. Efésios capítulo 5, versículos 10 e 11. Então, quais princípios me ajudam a saber se a música que ouço, a música que apresento a Deus é correta? Efésios 5, preste atenção no que disse o apóstolo Paulo. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que você acha que o apóstolo Paulo está falando no início desse versículo? Provando, testando, avaliando sempre. Não é o que é agradável à minha carne. Não é o que é agradável à maioria do pessoal da igreja. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ao Senhor. Continua o texto. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices. Tem muita liderança aí, que porque quer atender os desejos e os caprichos do seu próprio coração e da sua comunidade, são cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Olha para o texto. Provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Você acha que música não é passivo à repreensão? Quem disse isso para você? Vamos orar. Senhor Deus, que aquilo que vamos estudar, que aquilo que vamos aprender, possa nos ajudar a maneira como eu me porto como um cristão nos dias de hoje, onde tudo se permite, onde tudo se libera, onde o culto cristão não é mais um culto objetivo, pautado com diretrizes bíblicas. Ele está sendo pautado por filosofias humanas,
por experiências humanas, por conceitos humanos. Embora eu diga em nome de Deus, eu faço e tenho feito na forma humana. Deus, dirige esse culto, por amor em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto está ensinando que eu devo sim provar de vez em quando, algumas vezes, eu devo provar sempre o que é agradável ao Senhor. Eu, como pastor da Igreja Batista Boas Novas, eu preciso submeter aquilo que eu faço. Eu preciso provar, eu preciso testar meticulosamente se aquilo que estou fazendo agrada a Deus. Sempre. Não, mas aquilo me deixa mais animado, e daí? Agrada a Deus? Não, então para de ouvir. Não, mas aquilo é muito empolgante, agrada a Deus? Não sei, o que não provém de fé é pecado, então não agrada a Deus. Eu preciso meter aquilo que eu faço na minha casa e na igreja, se é agradável a Deus ou não. Se eu não faço isso, eu sou cúmplice. E um cúmplice, ele é culpado, tanto quanto aquele que fez o errado. Eu sou cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Será que essa música que eu ouço, será que essa música que eu apresento a Deus agrada a Deus, mas eu estou continuando ouvindo? Aí eu estou alimentando a carne, eu estou incentivando a minha carne, mas não estou agradando a Deus. Você pode falar o que você quiser, mas você não está agradando a Deus. Quando Jesus nos salvou, preste atenção, Ele não nos salvou apenas do inferno. Amém que Ele nos salvou do inferno? Amém. Louvado seja Deus. Mas quando Ele nos salvou, Ele não nos salvou apenas da condenação do pecado. Ele nos salvou das práticas do pecado. Ele não salvou, Ele não livrou você do inferno para você viver do jeito que você quer. Não, ele salvou você do inferno. Ele tirou de você a condenação, mas para você viver de modo que Ele agrada, do seu inteiro agrado. Isso quer dizer que Ele me salvou de práticas pecaminosas. Quando decidimos viver com um padrão mais fraco, o nosso conceito sobre Deus vai mudar. Se você tem um padrão aqui, sobre vida cristã, o seu conceito de Deus está aqui. Mas se você abaixa o seu padrão sobre prática cristã, o seu conceito de Deus também abaixa. É óbvio. É óbvio. Se você não tem padrão nenhum, o padrão do seu Deus não tem padrão nenhum. Mas o padrão de Deus tem princípios. Ou não? Ou eu estou errado? Irmãos, o padrão de vida vai determinar o meu padrão de fé. Deveria ser o contrário. Mas na prática não é. Deveria ser o meu padrão de fé determina o meu padrão prático. Mas na verdade é o contrário. O meu padrão prático, aquilo que eu faço quando eu saio da igreja, quando eu ligo o fone de ouvido, quando eu ligo o som do meu carro, ali vai determinar o Deus que eu sirvo. Ali vai determinar o Deus que eu sirvo. Qual é o tipo do seu Deus? E eu vou apresentar a vocês, fique tranquilo, eu vou apresentar os princípios norteadores, o que determina, né? Interessante que o meu padrão de comportamento aqui, ó, o meu padrão de comportamento, seja aqui ou não tem nenhum, vai determinar a música que eu ouço, o meu padrão, vai determinar as roupas que eu uso, o meu vocabulário, ou seja, o meu linguajar, os meus pensamentos, os meus sentimentos, e vai determinar as minhas decisões. Qual é o meu padrão? Vai determinar a sua conduta. Ah, por que aquela pessoa se veste daquele jeito? Olha o padrão dela. Por que aquela pessoa usa ou ouve esse tipo de música? Olha o padrão dela. Por que aquela pessoa usa esse tipo de vocabulário, esse tipo de linguagem, esse tipo de postura? Olha o padrão dela. O seu padrão que você escolher
que reflete o seu Deus, vai determinar o seu estilo de vida. A música que você ouve, a roupa, a forma como você se veste, a maneira como você trata as pessoas. É determinante, irmãos. Então, quando falamos que o mundo aqui, está entrando na igreja, o mundo está entrando na igreja, não é porque um ímpio está vindo aqui e propagando heresias. Não é. O mundo entra na igreja porque a postura de alguns crentes, que eles têm assumido dentro de casa, queira ou não, vai influenciando o caminho que a igreja vai tomando ao longo dos séculos. Quando o mundo entra na igreja, não é porque o mundo entrou, é que a igreja, através dos seus membros e liderança, convida ele para entrar. É através de vocês que o mundo entra na igreja. Eu não vejo um ímpio, até mesmo porque eu não deixaria. Teria que passar por cima de mim. Não deixaria. Se viesse um ímpio, quisesse tripudiar aqui em cima, teria que passar por cima de mim. E eu não vou deixar. Então não é o mundo que entra, é a gente que convida. Vem, vamos mudar aqui, pastor. Vamos colocar isso aqui porque isso aqui é mais legal. Calma aí. Você está adorando a Deus ou você está adorando a plateia? Isso aqui é um culto a Deus ou é um show musical? Eu preciso determinar essas questões. Então eu quero deixar com vocês esta manhã apenas e tão somente 3 princípios. Eu poderia desenvolver outros, mas de praxe é 3 sempre, né? Para ficar nos 45 minutos. Eu quero deixar com vocês 3 princípios que são norteadores. Não apenas para a música, tá bom? Isso serve para outros elementos que nós adotamos para a vida, que são incorporados na vida e na igreja, que adotamos ao longo dos séculos. Ok? Então, quais são os princípios que são norteadores para eu escolher as músicas que eu posso e devo ouvir, e princípios que são norteadores para a música que eu apresento a Deus? E o primeiro princípio nós encontramos lá em Efésios 5,19. Efésios 5,19, ali eu encontro o primeiro princípio. O que é princípio mesmo? É uma regra imutável, baseada no caráter de Deus. Primeiro princípio. Efésios 5, versículo 19, fala aí. Diz o texto. Falando entre vós, olha o parâmetro, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Vamos lá, vamos com calma nessa hora. O primeiro princípio que deve nortear a música que eu ouço e a música que eu apresento a Deus é se a música tem uma proposta espiritual. De acordo com esse verso, a música que eu ouço, a música que eu vou apresentar a Deus precisa ter um princípio, uma proposta espiritual. Interessante que a palavra espiritual aqui, né, cânticos espirituais, e na verdade esse espirituais está associando aos salmos, os hinos e os cânticos. Na verdade a estrutura é assim: falando entre vós com salmos espirituais, hinos espirituais e cânticos espirituais. Então, o primeiro princípio é se a música que eu ouço, a música que eu estou louvando a Deus, ela tem uma proposta espiritual. E a palavra espirituais aqui contida aqui nesse verso, espirituais aqui, a palavra grega para essa palavra quer dizer diferente ou separado do mundo. Diferente daquilo que é cantado no mundo. Diferente daquilo que é ouvido no mundo. Separado daquilo que é praticado no mundo. Ou seja, se nós vamos ouvir uma música que agrada a Deus, se nós vamos cantar uma música que agrada a Deus, tem que ser uma música para Deus. Não é para mim. É para Deus. Ela não pode ter outros fins. Por exemplo, algumas músicas não têm fins espirituais, têm fins econômicos. Fins financeiros. A adoração
secundária. A proposta espiritual, terciária, quartiária, sei lá, não tem nada de área. Não tem a proposta espiritual. Ela é exclusivamente marketing. Ela é exclusivamente moda. Ela é exclusivamente popular. Então não pode ser para Deus. A música que nós apresentamos para Deus é outra. É para Deus. A Bíblia fala que Deus não divide sua glória com ninguém. Não, mas isso é para promover o cantor tal. Isso aí é para alegrar a igreja. Então, esquece. Só é um show evangélico. Não tem nada de adoração a Deus. Então, vamos pontuar aqui. Você está se promovendo. Você está se promovendo em modo de um status. Ó como ele canta bem. Ó o timbre de voz dele. Vamos dar um cachê para esse moço. Ó como ele canta bem. Não, então o propósito é outro. Então isso não é um hino espiritual. Isso não é um cântico espiritual. Isso não é um salmo espiritual. Está promovendo aquela pessoa. Irmãos, vamos colocar os pincos nos seus devidos i. Não pode ter a aparência do mundo. Não pode ter a aparência do mundo. Não pode ter a forma do mundo. Por quê? Porque espirituais quer dizer separado, consagrado para Ele, gente. Ou não é isso? Então eu estou errado. O que quer dizer espirituais? Interessante que é a mesma, para você ter uma ideia, é a mesma palavra usada em 1 Coríntios capítulo 2. Veja lá. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 13. É a mesma palavra que encontramos aqui em 1 Coríntios 2:13. Diz assim a palavra de Deus: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas o quê? Espirituais com espirituais. É a mesma ideia de Efésios 5:19. Então, essa ideia de louvar a Deus com hinos espirituais, adorar a Deus com salmos, com cânticos espirituais, de acordo com esses versículos, quer dizer aquilo que é oposto àquilo que é apresentado no mundo. E eu pergunto, visitando as mais diversas igrejas do nosso planeta, é diferente do mundo? Ou é igual? Daquilo que é ouvido, daquilo que é praticado. 1 Coríntios 3, versículo 1. Dá uma olhadinha, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Veja como existe uma proposta antagônica. Aquilo que é espiritual. Antagônico é aquilo que é contrário. 1 Coríntios 3, versículo 1. Diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a... Qual é o oposto de espiritual? Carnal. Como crianças em Cristo. Existem músicas que eu ouço, embora tenha a letra de Deus, existem músicas que é apresentada a Deus, em nome de Deus, que são músicas e hinos carnais. Eu acho isso muito relevante, irmãos. Por que eu acho isso relevante? Porque só porque eu uso o nome de Cristo, isso não autentica espiritualidade. Porque Jesus lá em Mateus capítulo 7 diz o seguinte: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, é cristão. Falou Senhor.
Em teu nome profetizamos. Lá, na igreja tem um monte de profetizando. Então é de Deus. Em teu nome fizemos muitos milagres. É de Deus, está fazendo milagre. Em teu nome expulsamos demônios. Está vendo? Está expulsando demônios, é de Deus. É de Deus? Não. Quem disse? Jesus fala lá em Mateus capítulo 7. Apartai-vos de mim, malditos. Eu nunca vos conheci. Eu não conheço vocês. E olha que eu conheço todos que o Pai traz a mim. Todos, eu não vou perder um. Mas vocês, que falam em meu nome, que cantam em meu nome, eu não conheço vocês. Só porque, gente, levam o nome de Deus, tem letras de Deus, não quer dizer que são coisas espirituais. Porque o Paulo chamou os crentes de Corinto de carnais. Porque eles estavam praticando coisas que o mundo praticava. Não era consagrado para Deus. Era igual ao mundo. Você pode fazer da sua vida o que você quiser. Até porque nós advogamos o sacerdócio individual. Mas eu posso dizer para vocês que há muitas das músicas que muitos crentes ouvem e apresentam a Deus não são espirituais. São carnais. E Deus não está se agradando. Paulo falou para eles, eu não posso falar com vocês, eu não posso falar para vocês que é espiritual. Vocês são carnais. Desse modo, podemos concluir com esse primeiro princípio, dizer que aquilo que é carnal é oposto àquilo que é espiritual, porque aquilo que é carnal pertence ao mundo. Então, a música que nós apresentamos a Deus, seja a letra, a melodia, ela deve ser completamente espiritual. Pastor, mas uma música sem letra, ela pode ser determinante se ela é espiritual ou não? É lógico, gente. Música, mesmo sem letra, transmite uma comunicação. Música é comunicação, mesmo que não tenha letra, é só instrumental, é só de cordas, é só de teclas, só tem uma percussão, não sei. Música não precisa de letra para ser uma comunicação. Tanto é fato que exércitos de homens são colocados em marcha pelo toque da trombeta, pelo toque como chama esse negócio aqui, ó, dos tambores. Eles são colocados em formas. É dado voz de comando pelo toque. Porque música é uma comunicação. Assim sendo, o primeiro princípio norteador é se a música tem uma própria... E música, eu não estou falando apenas da letra. Eu estou falando música e a métrica musical. Ela é espiritual? Segundo princípio. Está lá em Tiago 4, versículo 4. Segundo princípio, norteador para eu escolher quais músicas eu devo ouvir e quais músicas eu devo cantar, ela encontra-se, o segundo princípio, em Tiago capítulo 4, versículo 4. O segundo princípio é o seguinte, a música tem uma proposta aqui, ó, de exclusividade a Deus. A música que agrada a Deus, ela tem de ser exclusiva para Ele. Vocês estão me entendendo? O que é algo exclusivo? É igual intimidade conjugal. O corpo da mulher é exclusivo do marido. Não é para outro homem tocar. Se tocar é pecado. O corpo de um marido é exclusivo da mulher. É exclusivo. Intimidade conjugal é exclusivo. Não pode. Se o outro tocar é adultério, é imoralidade. Quando a gente diz que algo é exclusivo, é que não pode ser repartido, gente. É dele. É para ele. É só para ele. Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? A amizade. Amizade. Aquele, pois,
que quiser. Faça o que você quiser. Ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quem você quer chamar para perto de amigo? Uma boa pergunta. Não dá para ser os dois. Veja que interessante. Irmãos, qual é a proposta? Qual é a proposta da carne? Ora, a proposta da carne é saciar os desejos da carne. Certo? A proposta da carne é atender os desejos, os caprichos da carne. É satisfazer o pecado. A palavra de Deus, irmãos, é muito clara no que diz respeito. A Bíblia fala assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então veja, no Antigo Testamento, Malaquias para trás, toda adoração que Israel oferecia a Deus, Antigo Testamento, toda adoração. E adoração não é só música. A música é uma forma de se adorar. Vamos adorar a Deus. Não. A música é uma das dezenas, centenas de formas de adorar a Deus. Quando Israel foi orientada a adorar a Deus, no Antigo Testamento, Deus falou para eles: o que vocês vão me oferecer? Deus falou para eles, para Israel, para a nação de Israel: o que vocês vão me apresentar tem que ser algo diferente daquilo que é apresentado em outras nações. Se você for lá na nação vizinha, aprender lá e vir trazer para mim aqui, não vou aceitar. Eu quero totalmente diferente daquilo que é apresentado nas nações vizinhas. Não aceito. É algo novo. É para mim. Deus vai dizer para Israel: vocês são povo exclusivo meu. Meu. Então aquilo que vocês vão apresentar para mim tem que haver exclusividade. Veja um desses textos. Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Versículo 16. Êxodo 33, versículo 16. Diz assim: pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos o quê? Separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Irmãos, olha que Moisés está falando aqui. Como que vamos saber se vamos encontrar graça aos olhos de Deus? Como? Se o modo como eu ando é separado dos outros povos. O que você acha que ele está falando aqui? Ele está falando de exclusividade. A adoração deles tinha que ser exclusiva, não era apenas de palavras. Era a forma de se viver. O modelo tinha que ser diferente. Gente, o modelo tinha que ser diferente. Todas as coisas que foram usadas no Antigo Testamento a Deus tinha que ser diferente. Porque tinha que ser algo exclusivo a Deus. No Novo Testamento, você acha que no Novo Testamento é diferente? Não é. 2 Coríntios capítulo 6, por favor. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. No Novo Testamento também encontramos esse mesmo princípio de separação, de exclusividade. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Vocês encontraram? Ok, diz assim o texto: por isso,
retirai-vos do meio deles. Sebastião, servo de Deus. Sebastião, quando Deus fala assim, retirai-vos do meio dele, separai-vos deles, não toqueis em coisas impuras. O texto está falando para a gente ficar lá, visitar de vez em quando, usar de vez em quando e trazer para cá? Ou o texto está falando exatamente o que o texto está falando? Retirar é para sair de lá, separar é para cortar o vínculo. Sebastião, me ajuda. Quando o irmão ouve esse texto, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei a mim mesmo. O que o irmão entende? O irmão está pensando. Tenho que separar, tenho que sair de lá. Tem que sair. Não posso ficar lá. Porque Deus quer algo exclusivo. Exclusivo de Deus. Quais são as coisas impuras que o texto se refere? Que eu devo me separar? O contexto vai indicar para nós. E se você ler o contexto, sabe que o contexto vai nos informar? Coisas que os ímpios fazem. Pode ler o contexto. Eu não vou ler agora porque o horário não para. Nem eu paro. Preciso terminar a mensagem, eu ainda estou no segundo ponto. Mas se você ler, ele vai dizer o seguinte: que sociedade há entre o salvo e o não salvo? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Entre as trevas e a luz? Entre aquilo que os ímpios fazem e os crentes? Resposta: não há. Por quê? Porque eles são separados. Eles foram retirados de lá. Aí tem um monte de crente com o coração do tamanho do mundo, que traz para a igreja, que traz para as suas vidas coisas que Deus falou para eles se separarem. Aí eles dizem: nós estamos cultuando a Deus. Negativo. Deus com certeza não é quem você está adorando. A única pessoa que você está adorando é assim mesmo, porque faz bem para a sua carne. Nesse quesito você está 100% certo. Atender a carne. Porque Deus falou, não há sociedade. Aí vem alguns crentes, eu vou falar, com coração bem intencionado, sinceros. Vamos pegar esses elementos que os ímpios usam. Mas o texto fala para eu me separar. Coisas que os ímpios fazem. Não, mas agora eu posso ouvir. Quem disse que você pode ouvir? É algo exclusivo, gente. Jesus várias vezes declarou sobre a separação do mundo. Jesus. João 14 ele falou, porque aí vem o príncipe do mundo. Do mundo. Ele não tem nada a ver comigo. O mundo tem um príncipe. A música que o mundo canta, a música que o mundo ouve, tem um adorador. Ele aceita. Mas ele não tem nada a ver com Cristo. Lá em João capítulo 15, Jesus falou o seguinte: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, em tese, o mundo não vai receber o que vocês apresentam. Por que não? Porque não é para o mundo, não é para o príncipe deles, é para Deus. É outro. Desse modo, o segundo princípio norteador, que vai te ajudar, quais músicas você pode e deve ouvir, quais músicas você pode e deve oferecer a Deus, além de passar pelo crivo, se é espiritual, tem que passar pelo crivo da exclusividade. E para encerrarmos, terceiro e último princípio. Essa música tem uma proposta de pureza. Pureza. Abacuque 1,13. Vai para mim, para o Antigo Testamento, o livro de Abacuque 1,13. Aqui Abacuque está falando com Deus em relação à injustiça
social dos seus dias. Abacuque tinha visto muita maldade, muita injustiça, muito desvio, e ele está falando para Deus que Deus não iria fazer nada com tanta injustiça. Abacuque está perplexo, ele está abatido, ele está chateado, inclusive chateado com Deus. E ele vai falar para Deus: Israel fez amizade com o mundo, pratica as coisas do mundo, está agindo como o mundo age, o Senhor não faz nada. O Senhor que é puro, né? Então ele traz aqui, ele resgata um elemento importante, um princípio importante. Abacuque 1,13 diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Talvez esse seja o princípio mais forte quando falamos de música. Porque aquilo que não é puro é pecado. Irmãos, aquilo que não é puro, Deus não aceita. Não apenas a letra, não apenas a melodia, mas a proposta da música. Deus não aceita. Nós só podemos fazer essa afirmação que Deus aceita se não violar quaisquer que seja dos princípios que Deus estabelece. Pelo simples fato, irmãos, que Deus tem o seu próprio padrão de aceitação. Como eu já disse, reitero, mesmo que você seja todo sincero, todo espontâneo e todo talentoso, não é o quão bom você toca. É se é puro. E se é puro, tem que ser espiritual e tem que ser separado. Se não é, já não é puro. Já está contaminado. Ah, mas aquele cantor sertanejo canta. Mas aquele cantor romântico canta. Calma, já não é mais puro. Porque já está misturado. Já não dá para aceitar. Já foi usado. Já foi abusado. Não dá para usar. Interessante que Paulo falou o seguinte, 1 Coríntios: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir em nada as que são. Veja, Deus tem um padrão de aceitação, e esse padrão de aceitação não é o que o homem apresenta na perspectiva dele, daquilo que é bom. Bom é aquilo que Deus diz. Bom não é o que eu acho. Bom não é as minhas preferências. Vocês têm preferências. Vocês têm gostos. E preferências e gostos é bem peculiar. É bem peculiar. Tem coisas que eu gosto que a Juliana não gosta. Tem coisas que a Juliana gosta que eu não gosto. É peculiar. É muito particular. Aquilo que eu apresento a Deus não passa por esse crivo, preferência. Não, Deus tem o seu próprio padrão de aceitação. Para você ter uma ideia, isso foi testemunhado na construção do tabernáculo e do templo. Deus, irmãos, quando pediu para construir, Ele não falou e chamou os melhores construtores e falou para eles assim: façam para mim o seu melhor. Não. Deus falou para eles: eu vou te dizer exatamente como eu quero. Eu vou te dar os detalhes da planta. E eles tinham que executar exatamente. Ah, mas eu não gostei desse tecido. Em casa tem outro tecido. Não. Mas eu não gostei, mas Deus quer esse tecido. Mas não gostei dessa forma aqui. Estou perguntando para você. Está aqui, ó. O que eu quero. Não é para mim? Ou é para você? Se é para mim, está aqui o que eu quero. Deus, irmãos, da construção do templo, com todo o respeito da palavra, foi até chato. Nos detalhes.
Pode ler. Na construção do templo, do tabernáculo. Deus nos detalhes, falando a eles. Para você ter uma ideia, na peregrinação no deserto, no estabelecimento da lei, foi Deus quem estabeleceu os critérios. Desde o início dos tempos, tudo que Deus ordenava estava nos detalhes. Por quê? Porque Deus é santo. Ele exige pureza. E o que é pureza? Pureza, irmãos, é aquela postura que deve ser completamente distinta dos povos pagãos. Totalmente diferente daquilo que é praticado no mundo. Totalmente distinto. Então veja, todas as músicas que provocam estímulos, desejos carnais, essas músicas não são apropriadas para cultuar a Deus. Você pode até usá-la para cultuar a si mesmo. Mas as músicas usadas para cultuar a Deus, ela precisa ser pura. Deste modo, concluo, a música tem uma proposta espiritual. A música, ela tem uma proposta exclusiva. A música, ela tem uma proposta de pureza. Se ela tiver, você pode ouvi-la. Sem com a consciência pesada, será que eu estou pecando contra Deus? A música que eu apresento a Deus deve passar por esses mesmos princípios. Na dúvida, meus irmãos, não faça. Não faça. Porque afinal de contas, quando você lê 1 de Pedro, ele vai dizer que a igreja, a semelhança de Israel, é um povo exclusivo de Deus, comprado para praticar as obras dele. Que Deus possa nos ajudar. De modo algum estou falando mal de quem não adota um estilo de música que nós adotamos. De modo algum estou falando mal daqueles que na sua igreja têm uma prática diferente da nossa. O que eu estou falando são princípios norteadores para a vida, que inclui a igreja. E que possamos observar esses elementos e praticá-los. Amém? Vamos orar. Senhor e Deus, nós lhes somos gratos por essa oportunidade de apresentar ao Senhor um culto racional e um aprendizado que seja saudável. Abençoe os irmãos e as lideranças. Que o Senhor os proteja para si mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos encerrando o culto pela manhã. Nós vamos estar terminando esse primeiro momento. Nós vamos ter um intervalinho. A gente volta daqui a pouquinho para recolhermos os dízimos e ofertas e também para darmos sequência ao término dessa escola bíblica dominical. Agora são 10 horas, estamos encerrando. Eu vou me despedir das pessoas que estão nos acompanhando. Eu agradeço a presença de todos, obrigado. Que Deus abençoe a todos. Nós nos encontraremos novamente hoje às 6h30, tá bom? Ainda com o culto reduzido e tudo mais, para cultuarmos a Deus, tá bom? Mais uma vez, obrigado. O Léo vai tocar uma melodia para nós encerrarmos. Com uma oração silenciosa, a igreja está dispensada. Obrigado e tenham todos um bom dia. Uma oração silenciosa.